Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre a disposição do próprio corpo para depois da morte, prevista no artigo 14 do Código Civil. O artigo 14 do Código Civil tem a seguinte redação: é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Veja bem, a pessoa pode dispor do próprio corpo para depois da morte, e ela pode dispor para fins científicos, ou seja, doar seu próprio corpo para uma universidade fazer estudos, para um laboratório de pesquisas científicas, e ela também pode doar seu próprio corpo para fins altruísticos, ou seja, fazer o bem para alguém, como no caso a doação de órgãos. O artigo 14, parágrafo único do Código Civil, determinou que esse ato de disposição do próprio corpo pode ser revogado a qualquer momento. Ou seja, se a pessoa determinou que ela vai ser doadora de órgãos, a qualquer momento ela pode revogar essa sua disposição. A Constituição Federal de 1988, no artigo 199, parágrafo 4º, permitiu o transplante de órgãos no Brasil. O artigo 199, parágrafo 4º, tem a seguinte redação: a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fim de transplantes, pesquisa e tratamento, sendo vedado qualquer tipo de comercialização. Mesmo que a pessoa deixe o seu corpo para ser utilizado para a doação de órgãos para depois da sua morte, isso tem que ser feito de forma gratuita, jamais de forma onerosa, não pode cobrar por essa doação. A doação do próprio corpo para depois da morte pode ser feita por um ato voluntário, ou seja, a pessoa determina que ela vai ser doadora de órgãos, deixando essa disposição, por exemplo, num documento particular ou na sua carteira de identidade. Ou se a pessoa não deixou nada por escrito, a própria família pode dispor do corpo da pessoa para depois da morte, como prevê a nossa Lei Especial de Doação de Órgãos, que é a Lei 9.434 de 1997. O artigo 4º da Lei de Doação de Órgãos diz que a retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo da pessoa falecida para transplante ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecendo a linha sucessória reto colateral até o 2º grau. Ou seja, se a pessoa não determinou que ela vai ser doadora de órgãos para depois da morte, a própria família pode fazer essa disposição para fins científicos ou para fins altruísticos também, conforme é previsto no artigo 14 do Código Civil. Vamos concluir a nossa aula de hoje. É permitida a doação de órgãos, é permitida a disposição do próprio corpo para depois da morte, para fins científicos ou altruísticos. O ato de disposição do próprio corpo pode ser revogado a qualquer momento. E a disposição do próprio corpo para depois da morte pode ser por um ato voluntário ou então por disposição da família da pessoa falecida, conforme prevista na Lei de Doação de Órgãos. Essa era a nossa aula de hoje e aguardo você para a próxima aula.